Olá, alunos da Escola Celestino de Souza. Eu sou o professor Valver e hoje teremos mais uma videoaula sobre o conteúdo de História. Nessa videoaula iremos tratar sobre a crise do capitalismo e a ascensão do nazifascismo. Como objetivos definidos para essa aula, nós iremos caracterizar o cenário europeu do entre-guerras, marcado por uma intensa polarização política e ideológica e por uma grave crise social. Também identificar e caracterizar os mecanismos que geraram a crise do capitalismo liberal nos anos de 1929, 1930 e explicar como a crise afetou a economia dos países do Ocidente. A dinâmica do capitalismo. Como nós vimos nas videoaulas anteriores, a Primeira Guerra Mundial deixou um saldo negativo na Europa. Milhões de perdas humanas e materiais e grandes dificuldades para que os países pudessem se restabelecer economicamente. Além disso, surgiam na Europa, no pós-guerra, insurreições revolucionárias, como na Alemanha, na Hungria, Bulgária, inclusive trabalhadores chegando a tomar fábricas no norte da Itália. Parecia que o socialismo implantado na União Soviética, como estudamos também a Revolução Russa, estava sentindo seus efeitos também em outros países da Europa. Ao mesmo tempo, a União Soviética vivia um momento de prosperidade econômica, a partir de um modelo político centralizador e ditatorial e pelo um modelo de economia planificada, obtendo nesse aspecto desenvolvimentos extraordinários. O rápido crescimento econômico soviético gerou um sentimento de que o socialismo era a alternativa viável ao capitalismo. E, efetivamente, isso vai trazer às elites industriais, principalmente, um medo de que o socialismo pudesse ganhar mais espaço nos países capitalistas. No pós-guerra, um país que vai sair fortalecido no pós-guerra vai ser os Estados Unidos. Os Estados Unidos vai emergir no pós-guerra como centro do capitalismo mundial e principal credor aos países europeus que saíram arrasados na Primeira Guerra Mundial. Os Estados Unidos vai viver um período de prosperidade econômica que vai ser caracterizado pelo American Way of Life, que foi caracterizado pelo consumo em massa e pela produção em larga escala, estimulado por uma política de crédito bancário e livre do controle do Estado. Nesse cenário de prosperidade econômica dos Estados Unidos vai mudar em 1929 com uma crise do capitalismo, a crise mais profunda enfrentada pelos países capitalistas de todos os tempos, chamado a quebra da Bolsa de Nova York. Então, com a prosperidade econômica, muitos investidores industriais, proprietários, bancários, vão fazer investimentos nas bolsas de valores. O que são as bolsas de valores? São instituições que negociam ações. Ações são papéis das indústrias que elas colocam no mercado para serem vendidas, para que o capital possa ser retornado às empresas e elas possam investir mais. Só que essas ações nem sempre existe um controle real. E como essa especulação ela se tornou muito forte, muitos investidores querendo
comprar bolsas de valores, então houve uma supervalorização. Ou seja, o valor das ações não correspondia ao valor das empresas. Também esse crescimento, né, essa valorização das ações das bolsas de valores, ela não resultou na melhoria de vida dos trabalhadores e dos pequenos produtores. Além disso, a mecanização no campo, o uso de máquinas, levou ao desemprego de milhares de trabalhadores que perderam seus empregos para as máquinas. Como houve um investimento muito grande nas empresas em decorrência das ações, dos valores das ações, em pouco tempo houve uma saturação da produção industrial, que como as empresas, na busca excessiva pelo lucro, estavam produzindo mais para poder vender mais, para poder ter mais lucros, então, de repente, eles produziram além da capacidade que o mercado poderia absorver. E um outro fator importante é que os Estados Unidos, grande exportador para a Europa no período pós-guerra, a partir do ano de 1924, 1925, as indústrias europeias se recuperavam e deixaram de comprar, né, de importar muitos dos produtos dos Estados Unidos, já que eles estavam produzindo internamente. Então, isso diminuiu a capacidade de venda dos Estados Unidos, contribuindo aí para o desencadeamento da crise. E aí a gente tem em outubro de 1929, mediante os sinais de depressão, né, da queda dos valores dessas ações, um grande número de investidores, ao saber que essas ações estavam sendo desvalorizadas, ou seja, que seus valores não eram reais, colocaram um grande número de ações à venda. Como todo mundo, né, como todos os investidores estavam querendo vender e ninguém queria comprar porque todos queriam se desfazer, ou seja, a oferta estava sendo maior do que a procura, os valores foram caindo vertiginosamente, levando a economia dos Estados Unidos ao colapso. Não somente dos Estados Unidos, porque a crise de 29 também vai afetar outros países, mas principalmente os Estados Unidos, que era o principal centro do capitalismo mundial nesse período. Então, de um dia para o outro, as ações perderam todo o seu valor, levando milhões de investidores à ruína, já que muitos vendiam suas propriedades, suas empresas, para investir nas bolsas de valores, que em anos anteriores era tido como um mercado promissor. As consequências da quebra da Bolsa de Nova York foram realmente desastrosas para a economia, né? Na queda da produção, as empresas deixaram de produzir, a maioria delas foram fechadas, bancos foram fechados, e levando, evidentemente, ao desemprego. Para se ter uma ideia, né, antes de 1929, o desemprego nos Estados Unidos era de 400 mil, depois da crise passou para 12 milhões. Então isso foi uma catástrofe para a economia dos Estados Unidos. Os efeitos mundiais da crise econômica. Os Estados Unidos entrou numa profunda recessão, né? A recessão é caracterizada principalmente pelo desemprego, suspendeu as importações e cortou o crédito dos países que os Estados Unidos financiava anteriormente. Devido a isso, a Europa e a América Latina foram duramente atingidas pela crise de 29. Nos anos de 1930, com o objetivo de combater a depressão econômica,
os governos dos Estados Unidos e de vários países adotaram medidas de intervenção e regulamentação econômica a partir da intervenção do Estado para salvar a economia. Eu queria destacar um parêntese aqui que no pós-guerra, ou no período chamado entre guerras, principalmente na década de 1920, houve uma onda de regimes democráticos em muitos países. Então, quando os países que saíram arrasados da guerra, eles vão adotar regimes democráticos, como os próprios Estados Unidos. Só que nesses regimes democráticos vão surgir a crise econômica, que de uma certa forma, a gente vai ver, vai ser utilizados por muitas pessoas para usar isso como a causa da crise, ou seja, os regimes democráticos poderiam ser a causa da crise, por isso eles vão precisar de governos fortes, centralizadores, intervindo diretamente na economia. Essa ideia, essa ideologia vai favorecer para que surjam os movimentos totalitários, como o nazismo e o fascismo. Vamos nos deter um pouquinho aqui sobre o programa de reconstrução econômica dos Estados Unidos, planejado aí pelo presidente Roosevelt, chamado a New Deal. Em 1933, Franklin Roosevelt tornou-se presidente dos Estados Unidos e colocou em ação um plano de reorganizar a produção industrial e agrícola, conhecida como New Deal, traduzindo o Novo Acordo. O programa estabelecia medidas para limitar a produção e reduzir os estoques agrícolas, além da concessão de empréstimos às indústrias a juros baixos. Incentiva a exportação e redução da jornada de trabalho. Fixação de salário mínimo e investimento em obras públicas para gerar empregos. A crise da democracia na Europa. Na Europa, a pobreza gerada pela crise econômica do pós-guerra e a descrença no liberalismo despertava à burguesia termos de novas revoluções proletárias ao modelo soviético. Como eu já falei anteriormente, havia esse pânico entre as elites de que o socialismo pudesse ganhar força na Europa. E ao longo das décadas de 1920 e 1930, movimentos políticos antidemocráticos utilizaram o clima de inquietação social para instaurar governos autoritários e totalitários. A onda de regimes ditatoriais teve início em 1922 na Itália, 1933 na Alemanha e em Portugal e Espanha em 1936. Que é o período entre guerras, o totalitarismo, que é um regime caracterizado por forte presença do Estado, geralmente sob o controle de uma única pessoa ou grupo que governa de forma autoritária. Então a gente teve o salazarismo em Portugal, o franquismo na Espanha, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. As características gerais do totalitarismo: o Estado acima de tudo e que controla tudo. O Estado dominado por um grupo político. Os regimes ditatoriais e totalitários. Esses regimes são caracterizados pelo abuso do poder por parte do Estado e pela supressão das liberdades individuais. A diferença entre ditadura e totalitarismo. Na ditadura, o projeto do governo está acima da vontade da nação. A soberania do povo é substituída pela soberania do ditador. E o uso sistemático dos mecanismos de controle, propaganda, censura e de terror, nós chamamos de repressão. No totalitarismo, o governo exerce o controle total sobre a sociedade, impondo uma determinada ideologia pelo uso da força e pela severa vigilância dos meios de comunicação. Uma propaganda intensa, controle do ensino e da vida privada. A eliminação da liberdade, geralmente por via do terrorismo. As referências. E na próxima videoaula nós trataremos sobre o nazismo e o fascismo. As orientações de atividades estão aí, é indispensável que vocês leiam o capítulo 5 nas páginas indicadas, registrem suas dúvidas, se for o caso,
passe para o professor, discuta essas dúvidas e só depois vocês terão que realizar a atividade. As atividades já estão escritas aí, né? E vocês terão que copiá-las no caderno e responder. Não esqueçam de, ao terminar, se identificar nome e turma e enviar para o professor. Obrigado, tenham bons estudos e até a nossa próxima videoaula.